Eu sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, onde a gente está agora, e aqui eu fundei esse laboratório em 2013, e, enfim, a gente acabou crescendo bastante. Hoje nós somos 45 pessoas e eu sou diretora do laboratório. E o laboratório é um laboratório de pesquisa, então a nossa missão principal é produzir evidências, né, baseadas em métodos e conhecimento científico sobre o ecossistema de informação e comunicação digital no Brasil. A gente tem uma agenda de pesquisa bastante focada nos últimos anos ao problema da desinformação, porque isso tomou realmente o ecossistema inteiro, né, afetou o ecossistema em vários níveis, tanto do ponto de vista do negócios, da sustentabilidade, da credibilidade da mídia, da credibilidade do jornalismo, enfim, são muitos impactos desse crescimento dessa indústria da desinformação dentro desse ecossistema. Então, isso tem sido uma agenda importante para a gente. E a gente procura não só produzir artigos científicos, que são muito importantes, porque precisam ser validados pelos nossos pares, precisa ter esse reconhecimento da comunidade científica, que é como a ciência se desenvolve, né, com todos observando todos e validando tudo que faz, mas a gente também produz relatórios técnicos, notas técnicas, e a gente trabalha muito com a divulgação científica e com a popularização do conhecimento que a gente produz aqui, para a gente tentar impactar o debate público sobre esse problema, sobre o diagnóstico em relação a isso, e tentar, na medida do possível, discutir possíveis soluções, por onde passa, por exemplo, uma questão regulatória, ou ordens executivas, ou ações da própria mídia, da própria imprensa, das próprias empresas, dos consumidores, dos usuários, enfim, dos jornalistas também, dos profissionais do nosso campo. Mas o nosso objetivo é produzir esse tipo de pesquisa, né, que tenha impacto social, que seja uma pesquisa que esteja dialogando com o problema do nosso tempo. Acho que tem uma questão também que a gente procura muito fazer, que é esse diálogo com a academia, mas não só, mas muito com a sociedade civil, com as autoridades, com o governo e com as próprias empresas de mídia. Então, a gente tenta dialogar realmente com o campo para que essa pesquisa tenha mais relevância, que ela tenha mais sentido, né? Porque na academia, os acadêmicos adoram admirar problemas, né? Admiram problemas, desenham o problema de uma forma lindíssima, requintada, elegante, mas às vezes a gente não consegue dar esse passo de conversar com a sociedade sobre as soluções desse problema. Eu acho que a ciência precisa dar esse passo, né, e dialogar mais com a sociedade, até para as pessoas entenderem o papel da academia nesse momento histórico. Nunca houve transparência dessas plataformas sobre a moderação de conteúdo. A gente nunca soube o que eles moderam e o que eles deixam de moderar. A gente nunca conseguiu coletar dados e conhecer todo o universo. Eles nunca prestaram conta sobre o conteúdo que eles moderam. Então, eu acho que um dos grandes impactos da fala do Zuckerberg foi a gente perceber, o mundo inteiro perceber, que a liberdade de expressão está na mão de pouquíssimas pessoas. Eles têm liberdade de expressão, mas nós dependemos deles para ter ou não, e sequer temos o direito de recorrer, de apelar, se a gente não tiver a liberdade, se a nossa liberdade for retirada. Então, quem conversa com a sociedade civil, quem conversa com ativistas e conversa com pessoas comuns, conhece pelo menos uma pessoa que teve conteúdo moderado, ou que teve o próprio perfil moderado, e ela não tinha simplesmente, absolutamente nenhum recurso. E essas empresas são muito poderosas. E aí, quando ele fala disso, ele está falando assim, olha, eu vou muito além disso. Agora eu vou dizer para vocês que eu vou usar todos os meus interesses econômicos e políticos para moderar vocês, né? E avisou isso coletivamente, que para mim foi muito mais um anúncio do tamanho do poder dessas plataformas do que uma grande novidade para nós pesquisadores, né? Acho que teve um papel importante, que é todo mundo perceber essa questão da moderação, e a questão da moderação virar uma agenda, virar uma pauta. Porque antes disso parecia que estava tudo ótimo, que estava todo mundo livre, e que se a gente falasse de regulação, a gente estaria falando da retirada dessa liberdade. Eu acho que pelo menos ele inverteu, para quem não é tão leigo, né, quem está no campo da comunicação, ele pelo menos explicitou que é o contrário. Ele modera o que ele quer, a hora que ele quer, e simplesmente nada acontece. E uma regulação seria justamente tirar ou diminuir esse poder das plataformas. Então,
Do ponto de vista do Brasil, é ainda mais grave porque essas plataformas são americanas, né? No caso, as plataformas da Meta, que é o Instagram, o Facebook. Mas as principais, as mais utilizadas, são basicamente americanas e chinesas. E essas empresas, elas prestam ainda menos conta no país que a gente vive, no Brasil, né? Então, a gente tem muito menos ingerência sobre o que eles podem fazer. A gente influencia muito menos, isso que eu quero dizer. As possibilidades de moderação, de correção de moderação de conteúdo. Quando a gente recorre a uma plataforma, por exemplo, nós que pesquisamos desinformação várias vezes, chamamos as plataformas para conversar sobre o tipo de conteúdo que a gente estava identificando, sempre vem uma resposta do tipo, olha, desculpa, aqui no Brasil a gente não pode fazer nada. Na verdade, eu teria que mandar o seu pedido para os Estados Unidos, lá para a Califórnia, para eles avaliarem, quer dizer, como se o núcleo de tomada de decisão estivesse muito longe, né, totalmente fora da alçada dos brasileiros que aqui trabalham, e que a gente tivesse realmente que se submeter a regras dos Estados Unidos que estão muito distantes da gente, que a gente não tem contato, e eles sequer se preocupam, porque o Brasil é um país em 300 e poucos países que eles operam, e não é uma prioridade. Se a gente for pensar em termos de mercado, se eu não me engano, o Brasil é 1,5%, 2% do mercado da Meta. Ou seja, absolutamente irrelevante, né? E é mais ou menos com esse nível de importância que a gente é tratado quando a gente fala de moderação de conteúdo com a plataforma. A liberdade de expressão foi apropriada, ela está privatizada. A gente está nas mãos de algumas poucas empresas. Se a gente for muito rigoroso no termo econômico, a gente vai falar que é um oligopólio, né? Mas é um quase monopólio da liberdade de expressão nas redes. Para mim, economia e política não são separáveis. Inclusive, a gente, no campo da comunicação, chama de economia política. Quem estuda o modelo de negócios, estuda quem são os donos, como que funciona o ecossistema em termos comerciais e de negócio, a gente chama de economia política. Estou provocando um pouco, mas eu não acho que isso seja separável, mas acho que claramente a decisão foi para beneficiar os seus negócios, né, proteger os seus lucros, evitar regulamentação, evitar pagamento de multa, evitar, enfim, quebra de monopólio, todas as ações que poderiam ser feitas contra a empresa, e para isso foi feita uma aliança política. Não acho que, não sei se é isso que você está me perguntando, se eu acho que é ideológico. Não, eu não acho que seja ideológico. Eu acho que seja simplesmente político. Ou seja, é para ganhar vantagens econômicas e políticas no sentido de poder que essa aliança foi feita. Mas se daqui a um tempo o poder mudar de lado, mudar de lugar, ele se deslocar, que certamente irá, e os ventos para proteger os negócios sejam outros, em termos de ideias, em termos ideológicos, eu acho que vão brigar facilmente. Entende? Não acho que seja uma convicção especificamente do Zuckerberg. Agora, quando a gente fala de Elon Musk, é um pouco diferente. Isso é uma outra personalidade. A base do modelo de negócio das plataformas, o coração, é a monetização do engajamento, né? Como todo mundo sempre fala, e sempre foi o modelo da mídia, que é a economia da atenção, isso não é específico das plataformas, mas o que é específico é essa interação com o conteúdo, esse engajamento, né, que você acaba indo a partir dos sistemas de recomendação, dos algoritmos que vão recomendando coisas parecidas, você vai entrando cada vez mais num nicho, né, muito específico de conteúdo que ele vai cada vez mais se radicalizando, porque para o algoritmo, imagina, um conteúdo parecido com um conteúdo misógino é um conteúdo mais misógino ainda, certo? E por aí vai, o algoritmo ele vai quase que tornando aquele tipo de conteúdo cada vez mais puro em sua característica, né? Ser misógino vai ser cada vez mais misógino porque é como ele encontra os padrões. Então, essa lógica de feed, de recomendação de conteúdo, essa curadoria algorítmica, que é a forma que elas distribuem conteúdo para tentar levar relevância para o usuário, ela tende a levar usuários para um consumo de nicho, um consumo dentro do que a gente chama de bolhas.
E o engajamento é muito fundamental, porque ele é que vai manter o usuário dentro daquele nicho de conteúdo. E os conteúdos extremistas e os misóginos são um exemplo de conteúdo extremista, mas não o único. Eles antes, de alguma forma, ficavam diluídos na nossa cultura. É lógico que eles existiam, mas eles não eram valorizados e muito menos monetizados, porque, inclusive, as pessoas que gostavam desse tipo de conteúdo, elas estavam espalhadas, elas não estavam unidas, né, na mesma plataforma, numa mesma recomendação, e ainda mais com o aprendizado de máquina, entendendo quais eram os conteúdos que é cada vez mais parecido com o que elas consomem. Então, a plataforma cria esse recurso, né, novo, e aí, enfim, isso conecta pessoas no mundo inteiro que têm essas tendências, reforça essas tendências e fica enviando conteúdo cada vez mais parecido com essas coisas, cada vez mais radicalizado. Só que eu acho que a grande questão dessas plataformas digitais é que elas, ao contrário que era a questão da mídia, antes das plataformas, a grande questão da mídia era a diversidade, né? Olha, a gente tem um ecossistema que tende ao monopólio, ele é muito concentrado, e aí a gente vai ter só a disseminação de um tipo de ideia, de um grupo político específico, ou de famílias ou empresários específicos, e a gente precisa de diversidade. Quando as plataformas realmente se consolidam como um lugar de consumo cultural na internet por excelência, porque o consumo passa por plataforma e não é da internet simplesmente livre, leve, solta, ela passa por plataforma, por recomendação, o que essas empresas elas conseguiram monetizar é monetizar a diversidade. Ou seja, elas vão ganhar dinheiro com absolutamente qualquer tipo de conteúdo. Não importa o quê. Pode ser conteúdo de estímulo ao suicídio, pode ser conteúdo de misoginia, pode ser conteúdo de golpe de Estado, pode ser conteúdo de exorcismo, pode ser conteúdo de xenofobia, como pode ser conteúdo de gatinho, pode ser de culinária, pode ser a coisa mais ingênua e a coisa mais barateada que se possa imaginar. Eles são capazes de monetizar absolutamente tudo. E aí, com isso, com esse modelo de negócios, claro, eles foram reforçando esse nicho. E esse nicho, que era um nicho desorganizado, disperso, e nem era considerado um mercado, ele passou a se organizar como um mercado, assim como todos os outros gostos e tipos de conteúdo passam a se organizar como um mercado. Então, todo o conteúdo dentro dessas plataformas passa a virar um nicho de mercado. E isso é muito preocupante quando a gente fala desse tipo de conteúdo. Para outros, pode ser ótimo, mas para esse tipo de conteúdo é muito preocupante. E eu acho que o mais preocupante é essas empresas não se sentirem envergonhadas de monetizar esse tipo de conteúdo. Porque, além da gente não ter uma regulamentação, a gente talvez esteja vivendo uma coisa que eu acho muito perigosa, que é a normalização de tudo isso. Ou seja, as empresas mais poderosas do mundo, que mais geram lucro, que têm a margem de lucro mais escandalosa, elas ganham dinheiro diariamente com isso, a gente coloca no jornal isso todos os dias e está tudo bem. Elas seguem fazendo o trabalho delas, as pessoas seguem consumindo e a gente está normalizando. E aí, culturalmente, isso é muito perigoso. Quer dizer, algo que seria até uma discussão política e moral está sendo normalizada em termos culturais. E logo vai deixar de ser uma questão política, moral e ética. Isso é muito preocupante. Nesse momento, não há nenhum estímulo econômico para eles não monetizarem. Quer dizer, eles ganham muito dinheiro com isso, né? E teriam que investir bastante dinheiro para ter uma moderação adequada, justa e sem ferir a liberdade de expressão. E aí, então, eles têm uma dupla perda. Eles perdem dinheiro porque vão deixar de monetizar. E ainda por cima tem que investir em tecnologia e em equipes de trust and safety enormes e super bem qualificadas. Quando você junta essas duas coisas, é um custo alto. E por que eles vão fazer isso se isso, nesse momento, não é ilícito no Brasil? A gente não tem nenhuma lei que consegue, pelo menos não se conseguiu fazer esse entendimento jurídico. Eu não sou advogada, não sou a melhor pessoa para falar, mas a gente, dentro do campo, a gente sabe que não foi feito um entendimento jurídico
que coloque isso como algo ilícito, ou seja, que entenda que realmente o que não pode ser feito offline não poderá ser feito online, porque existem determinadas leis que offline não permitem, que logo online não permitiria. A internet é tratada como uma exceção, como uma outra coisa, como um outro território, onde não necessariamente as leis que operam offline vão ali operar. E é nessa discussão, nesse imbróglio que a gente está nesse momento. A gente não sabe direito o que pode, o que não pode, a princípio, tudo pode. Ou seja, a forma como elas estão monetizando, a princípio, pode. Mas, de fato, eu concordo com você que tem uma decisão explicitamente econômica, que é humana, não é do algoritmo. Nossa, o impacto é imenso, porque tem impacto político, tem impacto econômico, tem impacto social e tem impacto cultural. Então, claro, a gente teria que ter muito tempo de falar de todos esses impactos, mas vou dar alguns exemplos, né? Então, o impacto político é que a gente está diante de uma situação, por exemplo, em termos eleitorais, onde a gente tem uma legislação, né, resoluções e uma lei eleitoral, um código eleitoral, mas essas plataformas não necessariamente cumprem aquilo que está escrito no código eleitoral, porque, para começar, tem que ser feitas resoluções específicas para elas, e, segundo, a gente não tem como fiscalizar se elas cumprem ou não. Então, eu vou dar um exemplo sobre campanha eleitoral. A regra para publicidade eleitoral ela é super rígida, né? E como é que funciona a fiscalização do TSE, por exemplo? Um candidato acaba fiscalizando o outro, né? E denuncia. Se você faz uma propaganda política que não pode, né? Milhares de situações que não poderiam, você pode ser punido. Mas isso funciona muito bem para os meios de comunicação tradicionais, para os meios de comunicação de massa, porque a própria publicidade ela é pública. Agora, a publicidade nas plataformas ela é personalizada, ela não é pública. Eu não sei a publicidade que o meu irmão ou que você está recebendo. E a gente não tem mecanismos de transparência. Ou seja, no fundo, elas dizem que cumprem, mas, no fundo, elas fazem o que querem, porque não tem meios de observar, não tem meios de fiscalizar, logo não tem meios de punir. Então, esse é só um exemplo de como que isso pode afetar uma eleição, como isso pode afetar profundamente a democracia. Tem um exemplo que é muito bom, que foi o caso que aconteceu na Índia, eleições indianas. Bom, todo mundo sabe que a publicidade nas plataformas digitais, o preço é definido por leilão, que é completamente opaco. Ou seja, é um leilão que elas mexem, teve várias denúncias de índices de manipulação, ou seja, uma palavra-chave, quanto mais procurada, mais cara ela fica. E tem várias denúncias de que a própria plataforma, ela mesma compra, entre aspas, né, a própria palavra para aumentar o valor, para manipular o leilão, enfim. Né? E elas mesmas fazem o leilão, elas botam o preço e elas ganham dos dois lados. E aí teve um estudo indiano que eles conseguiram mostrar que a Meta estava cobrando um valor para a publicidade eleitoral de um candidato diferente do que ela estava cobrando de outro. E aí, enfim, a defesa da Meta foi porque a palavra que ele estava usando, sei lá o quê, mas pensa bem isso em termos eleitorais. Que absurdo que não seria. Ou quem está definindo esse preço? No fundo, quem está definindo a campanha e o recurso de cada candidato pode ser a plataforma, e a gente sequer está enxergando isso. Então, os efeitos políticos são gigantescos. Efeitos econômicos. Nossa, vou falar de novo de publicidade, porque acho que fica muito claro que é um serviço que elas prestam, não é exatamente liberdade de expressão. O número de anúncios fraudulentos, anunciantes que se passam por anunciantes legítimos para roubar dinheiro da população, para dar golpe nas pessoas, é gigantesco. E como elas conseguem usar o dado dos usuários para distribuir o anúncio, elas conseguem usar a vulnerabilidade do usuário contra ele mesmo. Então, os casos mais alarmantes disso tudo, não só no Brasil, no mundo inteiro, é o uso de pessoas que estão buscando por empréstimos ou por produtos financeiros, porque querem consumir, que estão com dificuldades financeiras, elas acabam levando um golpe. Ou seja, você sai da plataforma,
com menos dinheiro do que você entrou, e você justamente estava procurando uma forma, uma solução financeira, porque você é de uma camada mais vulnerável, mais empobrecida da população. Tem cálculos de perdas de 2, 3 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, de libras na Inglaterra. Não acho que deva ser muito diferente no Brasil, uma ordem de grandeza, das perdas dos consumidores, porque não há verificação alguma e responsabilidade alguma sobre o modelo de negócio e a publicidade que elas vendem ali dentro. Então, um exemplo de impacto econômico. O impacto social, eu vou usar o mesmo exemplo para não me alongar. Os mais vulneráveis são as pessoas justamente que são da camada mais pobre da população, são os mais consomem desinformação e os que mais são enganados dentro da rede, especialmente por publicidade. E, por último, esse impacto cultural que a gente estava conversando, quer dizer, você fortalecer o consumo cultural de produtos e de conteúdos absolutamente tóxicos, que estimulam violência, até a normalização do charlatanismo, da picaretagem, da mentira, assim, normalizar isso tudo, porque, afinal de contas, todo mundo está o tempo inteiro abrindo o celular e consumindo dentro de uma plataforma que faz isso e que ganha dinheiro com isso. E aí é a preocupação, acho que, maior, né, que a política começa como política e termina como cultura. No momento que a gente, de fato, não se indignar em relação a isso, neutralizar absolutamente esse fenômeno, aí eu acho que a gente realmente está com um beco sem saída. O debate de fake news, ele ficou muito forte por conta da pandemia. Então, acho que um dos fatores disso virar realmente um tema central foi a Covid-19. Mas aí, o desdobramento disso é que são essas empresas que empurram o debate para esse lugar. Então, a gente quer falar do modelo de negócios e elas falam de liberdade de expressão, elas ficam querendo falar de moderação, elas ficam querendo falar, não, mas peraí, vamos discutir o que é desinformação, porque desinformação é um conceito complexo e a gente não tem consenso sobre isso. Elas vão arrastando a gente para um lugar como que não tem consenso, de fato. Mas o lugar onde eu entendo que há consenso é que o modelo de negócios é uma coisa muito importante, né? E a gente não considera você proibir determinados negócios uma falta de liberdade de expressão. Liberdade econômica é totalmente diferente de liberdade de expressão, que é totalmente diferente de liberdade política. Elas vão arrastando para esse lugar, porque, no fundo, elas não querem discutir o modelo de negócio delas, elas não querem que isso seja discutido. Porque eu tenho convicção, vou dizer assim, de que a população não quer normalizar o golpe, a fraude, a publicidade tóxica, ganhar dinheiro com qualquer coisa. Quer dizer, então que a gente vai liberar agora a venda de arma, a venda de drogas, a venda de tudo, porque, afinal de contas, é tudo comércio, está tudo bem. Não necessariamente. Tem mercados que nós não permitimos. E aí essa discussão, que eu acho que é uma discussão onde teria mais consenso. E aí elas vão arrastando a gente para onde é nebuloso, para onde há dissenso, para onde tudo é muito mais delicado, que é o tema da desinformação. Acho que a formação da opinião pública ela mudou muito. A forma como a opinião pública se constitui. Então, num mundo pré-internet, né, de meios de comunicação de massa, a opinião pública se constituía muito a partir das notícias, né, desses veículos de comunicação, que iam se transformando em conversas onde de fato, as pessoas constroem sua opinião. Né? As pessoas constroem sua opinião nas relações intersubjetivas, mas o tema sempre era um tema que vinha dos meios de comunicação de massa e que ia constituir o tecido dessas conversas. E, claro, a mídia sempre emitiu sua opinião também, né? Várias opiniões. Então, de alguma forma, tinha uma influência muito mais direta na opinião pública, na construção da opinião pública. Hoje, com as redes sociais, essa dinâmica de construção de opinião pública mudou. Então, as notícias que seguem vindo dos meios de comunicação tradicionais, do jornalismo tradicional, ele continua pautando os debates, mas as conversas não são mais conversas diretas, são conversas mediadas pelas plataformas e pelos algoritmos. Então, é o tecido social mesmo, em si, onde as opiniões sempre foram construídas, que passa a ser altamente manipulável
ter curadoria, ser editável e ser moderado. Isso não era moderável. As conversas não eram moderáveis, né? Então, a gente tem dados que as conversas nas redes seguem sendo, essencialmente, majoritariamente, tirando as questões pessoais, da vida pessoal, do gatinho, que eu fiz, etc., tirando isso, a maior parte do assunto que se conversa na rede são assuntos de conteúdos da mídia tradicional, seja de jornalismo, seja de entretenimento. Porém, a construção dessa opinião passa a ser mediada por esses algoritmos que são definidos, né, são programados por seres humanos, que definem o que é relevante, o que é irrelevante, o que tem prioridade de visibilidade e o que não tem prioridade, o que vai ser invisibilizado. Então, a gente ganha existe uma situação agora de desigualdade de visibilidade de conteúdo e de conversas. Tem conversas que vão aparecer mais, aparecer menos, e vão ser priorizadas, então há uma interferência num outro nível que a gente jamais imaginou, da construção da opinião pública, que passa a ser capitularizada em vários nichos, mas com a interferência desses algoritmos que vão indicar o que as pessoas vão ler e o que elas não vão ler, as conversas que elas vão participar, as conversas que elas não vão participar. Isso é uma interferência que jamais nós imaginamos na nossa ficção científica mais louca. Então, esse impacto no debate público é enorme, porque o algoritmo, de alguma maneira, ele influencia no coração da construção da opinião pública, que é a conversa entre as pessoas. Então, hoje, quem trabalha com opinião pública não pode jamais abrir mão dos meios de comunicação de massa, porque eles faltam, continuam faltando, mas terá que trabalhar muito, muito duro na rede social, entendendo a lógica, tentando navegar dentro da dinâmica do algoritmo, muitas vezes lutar contra o algoritmo, agora não é mais contra a correnteza, agora é contra o algoritmo, tentando driblar algumas condições ali, mas mesmo assim a liberdade é muito pequena de fazer isso, porque quem programa o algoritmo é a empresa que está programando em função do lucro e não em função do melhor debate. Então, essa ideia habermasiana, né, onde não, os debates eles têm que acontecer porque o melhor argumento vai acabar vencendo, ele vai acabar... Né, isso é o algoritmo que define. Né? Habermas não conseguiu pensar nesse ator-chave que mudaria completamente o agir comunicativo. Então, isso interfere demais. É uma das variáveis mais importantes do debate público hoje. Imagina o seguinte, imagina que você vai ter uma hiperplataforma, ou seja, porque se a ideia de plataforma é aquela coisa plana, onde tudo acontece, eles são absolutamente neutros, pelo menos no imaginário do conceito de plataforma, você vai ter uma hiperplataforma, quer dizer, é mais plano ainda, que é uma IA generativa, por exemplo, onde você parece conversar com ela como se fosse seu amigo, né? E ela vai conversar com você, imagina a interferência na formação de opinião, né? Ao invés de você fazer uma busca, como você fazia no navegador, né, no buscador, que aí vinha uma série de informações, ela vai te responder como se fosse uma pessoa. E ela vai ser a própria publicidade. A publicidade não vai estar fora, dentro de um site, vai estar dentro. Então, nós nem conseguimos dimensionar ainda o tamanho desse problema, mas certamente a gente vai ter que pensar mais urgentemente de regulamentação, porque essas empresas estão se concentrando cada vez mais, uma comprando a outra, estando na mão de pouquíssimas pessoas que vão controlar absolutamente todas as respostas que a mente humana possa se fazer e toda a busca de conhecimento e de informação na vida cotidiana. Então, e isso vai ser a própria publicidade. Então, assim, acho que a gente está indo para um mundo tão distópico e a gente sequer conseguiu lidar com a realidade agora, que são das redes sociais, então dá um certo pânico. Mas a gente precisa, talvez, discutir mais. Acho que esse trabalho de fazer matérias, de ir para o debate público, mostrar as pesquisas é fundamental para a gente avançar enquanto sociedade. E eu, assim, vindo do campo da comunicação e tendo uma formação, né, de décadas de
desenvolver pensamento crítico em relação aos meios de comunicação tradicionais, estou num momento onde eu acabo pensando que são esses veículos que podem, talvez, fomentar um outro tipo de produção de conhecimento, um outro tipo de produção de informação que possa fazer frente a isso. Porque eu não consigo, né, na velocidade que é necessária, não estou conseguindo ver outro ator tão chave nesse momento do que os próprios meios de comunicação para colocar o debate. Tenho até assim, um certo desconforto de pensar isso, porque isso vai contra a minha própria formação, mas é o que eu tenho conseguido pensar nesse momento, que consegue acessar a sociedade de fato e rapidamente. É claro que a ciência tem seu papel, mas a ciência não acessa o debate público, não acessa a sociedade diariamente, não mobiliza, não conta história, sabe? Não emociona. Ciência é chata, ciência é dura, ciência é cinza, ciência é difícil. E talvez esses veículos que produzem conteúdo de qualidade consigam mobilizar, não sei. Por isso eu estou acreditando cada vez mais no trabalho profissional da comunicação, dos jornalistas, dos cineastas, dos artistas, dos professores, dos especialistas, para conseguir fazer avançar esse debate. Olha, tem dois tipos de dados que eu acho que são imprescindíveis para a liberdade de expressão e para fomentar um espaço minimamente saudável nas plataformas digitais, que são os dados de moderação, detalhados, sérios, não o que eles estão fazendo na Europa, por exemplo, com o GSA, porque os pesquisadores já começaram a analisar os dados, estão vendo que, da forma como está sendo feita, eles não são úteis. Acaba que, como eles não se debruçaram muito no tipo de dado, na qualidade do dado que essas plataformas deveriam dar, e simplesmente que deveriam dar, elas espertamente estão oferecendo dados irrelevantes, dados sujos, dados com incompletude, dados que não são compatíveis, que são incoerentes, tornando a análise da moderação de conteúdo impossível. Então, acho que isso é um aprendizado que a gente precisa ter do GSA, ou seja, dados de moderação, mas dados com qualidade, compatíveis, comparáveis, com coerência, com completude, com tempo real, uma série de coisas. Então, a gente tem que falar da qualidade dos dados e dados de publicidade, porque dados de publicidade são dados, e o próprio nome diz, publicidade, deve ser algo público. Nós estamos falando de uso de algoritmos, de todos os dados dos usuários, de uma série de ferramentas ali de marketing para influenciar a tomada de decisão de um usuário ou um consumidor. E isso precisa ser público porque existe direito do consumidor, existe uma série de leis que já avançaram, mas para se proteger o consumidor, para isso não virar uma letra morta, é preciso ser observado, senão a lei não adianta para nada. É claro que, como pesquisadora, eu gostaria de ter dados sobre tudo. Dados sobre todos os conteúdos, dados sobre engajamento, dados sobre os comentários. Mas moderação e publicidade eu acho que é inegociável. Agora, uma outra coisa que é muito fundamental para o próprio mercado de comunicação são dados sobre engajamento, visualização, compartilhamento, esses dados auditáveis. Por que acontece? Hoje, isso é altamente manipulável. Eu posso pegar um monte de conta fake, eu posso pegar um monte de robô, e com essas manipulações dessas métricas, eu influencio a performance do algoritmo. Então, o algoritmo ele é altamente manipulável, e claro, ele vai recomendar aquilo que tem mais engajamento, porque o objetivo dele é segurar o usuário ali e entregar uma publicidade. Então, o sistema todo está viciado. E se a gente não conseguir auditar isso, vai se tornando cada vez mais viciado e mais problemático. Dados de moderação com qualidade, dados de publicidade, eu acho que seriam... E a publicidade não é só o conteúdo, é quem pagou e qual foi a seleção da segmentação. Você selecionou quem? Ah, não, queria mulheres de tal idade. Quer dizer, essa segmentação é muito importante para a proteção de direitos humanos, proteção de direitos fundamentais, outros direitos que talvez não tenham que ser pensados nessa lógica do algoritmo, né? Você, de repente, oferecer um remédio para um segmento que não pode usar aquele remédio é grave, né? Então, você tem que pensar saúde pública, uma série de questões a partir dessa segmentação de algoritmo. Então, acho que esses dados seriam muito fundamentais para a gente
criar sistemas de controle, regras mínimas. Mas o que acontece hoje? Como a gente não tem esse dado, o mercado está se comportando como se, então, esse problema não existisse, o que é muito grave. Então, já que ele não existe o dado, então o problema não existe. E aí, as empresas, os grandes anunciantes, o próprio governo, enfim, todos os players estão aí na rede, comprando anúncio, colocando cada vez mais conteúdo ali, e todo mundo usando cada vez mais, porque, tipo assim, né, você está no inferno, tem que abraçar o diabo, como se isso não fosse um problema, aí só está gravando. Então, essa questão da transparência, para mim, ela é muito fundamental, porque a gente não vai conseguir nem avançar numa regulação efetiva se a gente não conseguir fazer um adequado diagnóstico do problema. Hoje, a gente intui, mas o tamanho dele e o impacto social dele, a gente só vai saber quando a gente tiver os dados. Não tem. Na verdade, eu até acabei de voltar da Universidade de Cambridge, eu estive lá com vários pesquisadores e conversando bastante, tanto com pesquisadores da União Europeia como pesquisadores da Inglaterra, que criou uma lei própria, não é o DSA, mas que, teoricamente, são até leis mais rígidas. Ambos os grupos de pesquisadores estão muito insatisfeitos, porque a experiência que eles trazem é que eles deram pouca ênfase, ou não conseguiram, na verdade, avançar em toda a difícil negociação de aprovar uma regulamentação. Eles não conseguiram avançar tanto nessa questão de acesso a dados. Então, o que eles conseguiram foi moderação, entregar dados, mas sem especificação, ou seja, quando eles se depararam, cada plataforma entrega de um jeito, inclusive uma mesma plataforma entrega 2, 3 conjuntos de dados que quando não são convergentes, não batem, são incoerentes, um refuta o outro, você não sabe em que confiar e acaba jogando tudo fora, porque eles não têm coerência alguma, com dados muito incompletos, enfim, que acabam sendo dados que a gente chama de irrelevantes, né? Um pouco a conclusão, a grande conclusão é que os dados são ruins, e não alguma conclusão real sobre a moderação. Por exemplo, você poderia me fazer perguntas. Agora, com o DSA, as plataformas estão moderando mais? Estão moderando menos? O que elas estão moderando? Qual o motivo dos conteúdos que estão sendo retirados? E quais são os conteúdos que estão tendo apelo pelos usuários? A gente poderia estar fazendo uma série de estatísticas para entender o comportamento delas, né? Essas estatísticas não estão disponíveis. Ninguém está conseguindo fazer essas estatísticas, senão a gente saberia, né? A gente está atrás desses dados porque a gente quer, inclusive, ampliar o conhecimento sobre o comportamento delas, ver como que a gente pode melhorar aqui, o que a gente pode exigir aqui que elas já fazem lá, e a gente está se deparando com esse problema de dados. E sobre dados sobre os conteúdos, aí é zero. Na verdade, eles criaram um mecanismo onde os pesquisadores têm que pedir para a plataforma entregar um projeto de pesquisa, e o que eu ouvi dos pesquisadores é que a resposta, depois de quase um ano de pedido, uma burocracia enorme, é que eles dizem, olha, quem trabalha com desinformação, ou com, por exemplo, modelo de negócio, regulação, isso não é prioridade. Então, a gente tem que dar prioridade para os pesquisadores, porque são muitos pedidos. A gente também não tem transparência de quantos pedidos, qual o critério dessas análises. Então, a transparência é sobre a transparência, né? E aí, por último, a questão da publicidade também foram muito pouco específicos. E o Twitter, por exemplo, entregou uma planilha para a Comissão Europeia, assim, uma coisa ridícula, chega a ser uma afronta, né? Não tem nada ali. Então, quer dizer, elas podem entregar dados que são simplesmente um teatro de transparência, que é um dado que não tem nada, que é para dizer que tem para cumprir ali uma caixinha lá, um check, mas que como não foi colocado uma especificidade sobre aquele dado, você não tem como punir, como exigir. Então, tem muitos erros ali no DSA, né, ou coisas que não se conseguiu avançar politicamente, que a gente precisa prestar atenção, porque senão a gente vai cair no mesmo lugar. Ou seja, eles regulamentaram, mas não conseguiram melhorar de fato, pelo menos não temos dados sobre isso, que há uma melhora da atuação dessas plataformas naqueles países. Eu não tenho esse dado. E acho que ainda ninguém conseguiu chegar a essa conclusão. Então, talvez precise de mais alguns anos, mas fato é que não conseguiu se implementar. Mas, não, respondendo diretamente a sua pergunta, não tem nenhum país que eu saiba que tem
dados que eu consideraria, pelo menos, suficientes, né, que não fossem os ideais, mas que fossem suficientes sobre essas plataformas. Não, não tem. Quem a gente teria esperança que tivesse seria a União Europeia com o GSA, mas isso não está se cumprindo, que é uma decepção para nós, porque a gente achava que a gente conseguiria estudar um pouco mais com os dados deles, mas isso não está acontecendo. Ao ser atacado juridicamente, que foi o que aconteceu conosco, a gente teve que parar a nossa pesquisa para ficar cuidando de todos esses problemas jurídicos que a gente teve. E, assim, tem um caso muito emblemático no mundo, que é o fechamento do laboratório de Stanford, que é um observatório de internet, né, um Internet Observatory, que era liderado pela brilhante pesquisadora René Diresta, que foi fechado por lawfare. Então, a estratégia foi justamente essa: parlamentares americanos começaram a abrir uma série de processos, e esses processos nos Estados Unidos, a universidade teve que gastar muito dinheiro com advogado ao ponto do laboratório não se sustentar mais, porque o que ele conseguia de financiamento, ele perdia com defesa de advogados, e assim eles conseguiram fechar um dos maiores laboratórios do mundo sobre estudos de internet, estudos de desinformação, uma referência para todo mundo. E isso foi muito chocante, e eles usaram essa referência para nos atacar. Por um lado, me deixou muito lisonjeada, porque, afinal de contas, o laboratório de Stanford é incrível, nós não estamos, talvez, não somos tão relevantes como eles, mas, ao mesmo tempo, muito desesperada, porque eles estão considerando que isso é um método, e esse método ele deve ser aplicado pelo mundo afora. Então, outros pesquisadores no mundo estão sofrendo a mesma coisa. É uma estratégia de silenciar a pesquisa, porque, de fato, o que se sabe sobre essas plataformas, sobre todo esse ecossistema, essa indústria da desinformação que a gente está falando aqui, não é uma questão de liberdade de expressão individual, a gente está falando de uma indústria, né, que ganha dinheiro com isso, que entendeu como que monetiza. É um mecanismo que eles usam para silenciar tanto a academia como o jornalismo. Então, eles atacam jornalistas e acadêmicos, porque a verdade é que são as duas fontes de produção de conhecimento sobre a atuação deles no mundo. São as investigações jornalísticas e as investigações acadêmicas que têm revelado como que funciona esse ecossistema, como é o modelo de negócio das plataformas e as consequências sociais de tudo isso, né? Então, é isso, eles vão atacando o mensageiro, tem essa estratégia. Essa questão da liberdade acadêmica, eu acho que é uma questão muito séria, porque a gente discute e já discutiu muito liberdade de expressão no Brasil, mas a gente discutiu pouquíssimo liberdade acadêmica. Ela, teoricamente, está garantida, por exemplo, na autonomia universitária, até na Constituição, mas a gente não tem uma massa crítica sobre isso. A gente não tem advogados, ativistas, organizações do terceiro setor, ONGs que têm isso como pauta, né? Isso estava considerado assim como dado, né? A gente take for granted, né? Como se tivesse algo garantido, e mais do que nunca, eu acho que depois que o Trump tomou posse, acho que fica claro para todo mundo que ele não está garantido. E a gente precisa garantir. Então, a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica, elas precisam andar juntas. Elas precisam ter o mesmo nível de importância. E, por sorte, a liberdade acadêmica não dependeria dessas mídias, né? Mas o que eles fazem, eles pegam uma mão muito mais pesada com o lawfare, né? Com essa desfinanciamento, essa desmonetização da pesquisa, que já é tão difícil no Brasil conseguir dinheiro para pesquisa, você acaba tendo que gastar todo o dinheiro na defesa de você fazer aquilo que é o seu trabalho, que você é pago para fazer, né? Você fez um concurso público para fazer, pagar realmente para poder trabalhar. Uma das profissões importantes é revelar o jogo. Então, é muito importante produzir material, difundir essa informação de que isso está acontecendo. Isso é uma das estratégias que desmontam um pouco os ataques, sejam eles de quais forem, né? Mas eu acho que a gente precisa, talvez, fortalecer esse entendimento no próprio judiciário.
no judiciário e no legislativo. A gente precisa dessa discussão pelo judiciário, e não uma discussão da academia sobre a academia. Mas o judiciário precisa ter jurisprudência, precisa ter uma decisão amadurecida e mais ou menos sólida de garantia da liberdade acadêmica de forma incondicional. Porque senão a gente vai ter um retrocesso imenso, ainda mais se o mundo for seguir a estratégia do Trump contra as universidades, interferindo em um objeto de pesquisa, mas a estratégia dele é clara, tirando o financiamento. Eles sabem que, sem financiamento, a pesquisa vai se precarizar de tal forma que ela vai se tornar irrelevante ou de baixa qualidade, o que é tudo o que ele quer, porque aí descredibiliza e aí desloca a credibilidade da sociedade para outras instituições que não são a academia, que não são o jornalismo profissional, que são provavelmente as fontes e as instituições desse grupo político, que vai moldar a realidade, moldar os fatos e a própria ideia de ciência, a ideia de verdade. Então, um movimento perigosíssimo. Eu acho que se a gente fosse conversar há um ano atrás com pesquisadores americanos, eu acho que ninguém acreditaria que um presidente americano faria isso com as universidades de maior peso, de maior nome nos Estados Unidos, e com os pesquisadores mais renomados. Então, a gente que trabalha em rede, cooperação internacional, eu estou em 2 grupos internacionais onde praticamente todos os pesquisadores americanos saíram. Eles disseram, eu perdi $5 milhões de grants, eu vou ser demitido, porque o pesquisador muitas vezes está vinculado porque ele trouxe um financiamento junto. Na medida que ele não tem mais o financiamento, ele também perde o dinheiro que paga o próprio salário dele. É uma dinâmica um pouco diferente do Brasil. E aí muitos pesquisadores demitidos, sem grants, falam, não, agora eu preciso sobreviver, eu vou sair, enfim. A consequência disso vai vir daqui a 3, 4 anos e vai ser avassaladora. Eu vou ser bem sincera, eu acho que não. Infelizmente. Mas eu acho que teve um recado e um aprendizado muito importante diante desse episódio. Especialmente se a gente olhar ele não no vácuo, não isoladamente no Brasil, mas a gente olhar ele no mundo. Então, a gente tem uma situação onde a União Europeia aprovou uma regulamentação que era tida como, na teoria, no papel, belíssimo, interessante, foi um avanço importantíssimo. Passaram-se 2, 3 anos e a gente tem a atuação dessas plataformas muito parecida no mundo inteiro, incluindo a União Europeia. A vitória do Trump faz ainda recuar ainda mais o peso da mão dessa regulação. Tem um sentido muito forte de tentar abrandar e desregulamentar as plataformas da Europa com ameaças de tarifas, tentando acusar uma perseguição de empresas americanas, toda essa atuação que todos nós estamos vendo, acompanhando pelos jornais. E a gente vê um avanço dessas empresas lado a lado com o presidente americano por uma desregulamentação e vantagens de empresas americanas em todos os mercados do mundo. Claramente, essa é a pauta deles. E aí, quando eu converso com pesquisadores de fora, especialmente europeus, eles veem o Brasil com olhos muito animados. Tive recentemente uma conversa com um grupo de pesquisadores e com parlamentares europeus numa mesma mesa. Eles estavam dizendo, olha, o Brasil mostrou qual é a única linguagem que essas plataformas entendem. Não é regulamentação, não é lei, não é multa. No mundo inteiro, aonde se tentou regulamentar, elas impediram. Ou se não foi possível impedir, elas simplesmente não respeitam. Não respeitam e não pagam multa. Ou seja, está tudo igual. Só que o Brasil experimentou o banimento. E aí, rapidamente, elas sentaram na mesa para conversar e fizeram e cumpriram uma ordem judicial, uma lei, que aqui no Brasil tem, Você precisa de uma representação comercial no país para operar. E foi forçado para cumprir uma regra, tem que ser banida, mas elas cumpriram.
E o mundo inteiro viu isso, né, muito apreensivamente, e uma das perguntas que me faziam era: mas a população apoiou ou a população ficou contra? E a percepção é que tanto a mídia como a população apoiaram. Porque, no limite, a gente está falando de uma soberania nacional, ou seja, todo mundo achava razoável que uma empresa para operar no país tem que respeitar as leis do país. Assim, não parece absurdo para ninguém, né? Goste ou não do X, use ou não, ache relevante ou não. Pouquíssimas pessoas, acho que um nicho muito pequeno da extrema-direita ficou chamando isso de ataque à liberdade de expressão. Porque não é ataque à liberdade de expressão, é ataque à nossa soberania nacional. Né? A soberania vem antes de qualquer coisa. Então, eles viram com muitos bons olhos essa experiência, né? Quase foi um experimento no Brasil sobre o banimento do Twitter. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Se essa é a linguagem que se entende, então talvez a gente tenha que usar as leis que existem e colocar isso como uma condição. Estou cada vez mais descrente se a gente criar mais uma lei. Se elas não respeitam as que existem, por que elas respeitarão uma nova? Qual é o enforcement? Qual é o poder que a gente consegue realmente impor de fazer com que elas respeitem essa nova, que, por ser nova, vai ter uma série de questões em aberto, pouco consenso, né? Muitas arestas ainda, até amadurecer uma lei, até ela se solidificar, até o entendimento realmente ser unânime, demora anos. E olhando a experiência europeia, estou cada vez mais inclinada a pensar que uma solução de curto prazo, e a gente precisa de uma coisa de curto prazo, é a gente conseguir fazer as leis que existem se imporem com uma condição de elas não poderem operar no país se elas não cumprirem as leis que existem no nosso país. E que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, e, enfim, são leis que todas as empresas que operam no país respeitam. Que é, por exemplo, uma responsabilidade sobre seus serviços. Então, se o serviço delas é publicidade, elas precisam ser responsabilizadas pela publicidade. Se um restaurante, o serviço dele é comida, ele precisa ser responsabilizado pela comida, e assim vai. Né? A gente não precisa de uma regulamentação nova para fazer esse entendimento. Por isso que eu digo que a importância da questão cultural mesmo. Se a gente tem isso incorporado, vai ser natural a gente avançar por esse lugar. Mas se a gente ficar anestesiado em relação a tudo isso que está acontecendo, se a gente naturalizar o não respeito à lei, isso vai afetar não só a operação dessas plataformas no país, como o comportamento de todos os indivíduos da sociedade. Porque se a plataforma não precisa respeitar a lei do país, por que um indivíduo, coitado, ainda mais numa situação de vulnerabilidade, vai precisar respeitar? Então a gente começa a relativizar absolutamente tudo e criar uma cultura onde esse tipo de coisa cabe, né? O que é bastante preocupante. Eu acho que seria 2 pontos. Transparência, né, focando na questão da qualidade de dados, e a regulamentação econômica e estrutural, certamente. Acho que esses são os pontos principais. O resto, eu acho que a gente poderia, por exemplo, contar com as leis que a gente já tem. Não precisa de novas leis. Mas a transparência, sim, porque senão elas não são observadas. E a questão da regulamentação econômica é importantíssima, porque o grau de concentração é um grau inimaginável que causa muitos prejuízos para os usuários, para os consumidores e para a própria negociação e atuação dos governos, da soberania nacional. A própria mínimo de concorrência é absolutamente saudável, o usuário precisa ter opção. Então, se são tecnologias que são fundamentais, mais do que qualquer coisa precisa ser regulamentado o mercado e a questão estrutural do mercado, para você ter opções, você dar essa liberdade de fato para o usuário. Mas a questão da transparência é muito fundamental, porque a partir daí, como eu falei, a gente vai fazer diagnósticos que podem gerar futuras reformas na lei, aditivos na lei, outras leis, mas sem essa transparência, a gente não está preparado para criar determinadas regras sobre coisas que a gente não entende direito como funciona, como é a questão da moderação de conteúdo. Eu acho que é com transparência.
Então, por exemplo, se eu disponibilizo numa plataforma os conteúdos que eu moderei, o motivo, mesmo que eu não coloque um conteúdo para não disseminar um conteúdo que pode ser tóxico, eu permito que aquele usuário faça uma apelação sobre aquilo, né? Então, tem todo um procedimento transparente, que é observável, que pode ser auditável sobre a moderação, a gente vai evitar esses excessos. Por quê? Se tiver transparência, a gente consegue também responsabilizar. E a responsabilidade, ela inibe esses excessos de moderação e essa censura. Se não tem responsabilidade, é claro que a gente está estimulando a censura. Então, hoje, para mim, a gente tem um sistema que estimula a censura delas. Elas censuram o que elas querem, e a gente não sabe o que elas estão censurando. Se dá transparência, elas começam a ficar mais comprometidas e responsáveis ao longo de todo o processo que é acompanhável. E aí você protege, sim, o usuário, ou, sei lá, a entidade que for, a não sofrer abusos, porque ela pode recorrer na justiça, então, sair desse processo que é administrativo e recorrer na justiça, acusando de falta de liberdade de expressão, ou de estar sendo censurada. E aí sim pode haver, de fato, os processos de censura serem realmente analisados corretamente. Mas hoje a gente não tem esse procedimento. Então, sem a transparência, não dá para falar de liberdade de expressão. Porque hoje a gente tem a liberdade de expressão delas. O usuário está completamente à mercê ao critério de moderação do algoritmo, que a gente não sabe qual é, a gente não sabe quem está sendo privilegiado em detrimento de quem está tendo mais visibilidade do que quem, porque a moderação tem esses dois tipos. Tem o banimento, o takedown, mas tem também a invisibilidade. É uma forma de moderação. E a gente não tem transparência alguma sobre isso. E elas estão construindo discursos, manipulando o debate público em função dos seus interesses, e a gente não sabe como é que essa moderação está acontecendo. Então, essa moderação, essa transparência também do funcionamento do algoritmo, dos critérios, é fundamental, mas eu entendo que ele é muito mais complexa. E aí tem todo um argumento do segredo industrial dessas plataformas, etc. Mas se a gente tivesse transparência da moderação e da publicidade, de dados, a gente consegue intuir, né, fazer por cruzamento de dados o que está acontecendo. A transparência dessas métricas, como eu falei, de engajamento, para a gente ver o que são métricas falsificadas, artificiais, o que são naturais. A gente consegue ter um bom diagnóstico da manipulação ali do debate, mas hoje isso é impossível. As eleições de 2026 me preocupam bastante, porque o que acontece? A gente não está conseguindo aprender com esses fenômenos. O que eu quero dizer com isso? A gente sofreu aí com a desinformação da pandemia. Isso todo mundo acompanhou de perto, o quão complexo foi isso, quão complicado e as consequências. Então, dois países onde a gente tinha dois presidentes explicitamente negacionistas, como Trump e Bolsonaro, são justamente os países que têm o maior número absoluto de mortos. Não necessariamente a porcentagem, mas números absolutos, o que nos diz alguma coisa. Mas se a pandemia fosse hoje, eu acho que o cenário de desinformação seria ainda pior. Seria uma escala maior, em mais volume, e com mais intensidade, com mais sofisticação. E aí, um exemplo disso é o próprio enchente do Rio Grande do Sul, a crise do Pix em janeiro, que foram coisas mais concentradas no tempo, né? Mais no sentido de emergência, e que tiveram uma escala de desinformação que superou a pandemia em muitos momentos. A pandemia foram 2, 3 anos, né? A gente foi acompanhando isso ao longo do tempo, tinha produção de conteúdo também bastante em relação a isso, e não foi tão grave como foram esses 2 casos no Brasil. Eu estou falando, então, comparando a pandemia no Brasil com esses 2 casos no Brasil. Então, a gente não está conseguindo aprender com esses eventos e a coisa só está piorando. E eu acho que as autoridades talvez não estejam levando tão a sério esse problema. Elas não estão levando a sério que política pública, ou para governar, tem que ter uma comunicação multidimensional que trabalha a mídia tradicional, a rede, os influenciadores, trabalham um ecossistema inteiro para você conseguir comunicar com a população. E isso vai ser fundamental, porque
agora, nesse momento, faz parte da política pública conseguir comunicar e vencer todo esse sistema e essa infraestrutura que já está montada. Como que a gente pode fazer para superar isso? Política pública. Regulamentação, regras, vontade política do legislativo, do judiciário e do executivo de resolver de verdade esse problema. Mas eu não tenho visto uma vontade real nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Eu acho que o executivo poderia estar fazendo muito mais, tem armas que estão na mão deles, eles não estão fazendo. O legislativo nem se fala, está se recusando a legislar sobre esse tema, ou seja, está preferindo ignorar o problema. E o judiciário, eu acho que a única esfera onde isso ainda está tendo uma discussão é o STF. Tirando o STF, que está repensando o artigo 19, está tentando discutir algumas questões, o judiciário sequer está preparado para lidar com esse problema. Imagina um juiz tendo que pensar o problema da desinformação do ecossistema de mídia, algo que ele não entende profundamente e que sequer a gente tem dados suficientes para poder analisar. Então, é um problema sério, mas eu acho que a gente teria que tratar isso no nível desses três poderes, e especialmente as autoridades teriam que levar a sério isso enquanto um requisito de gestão. Para a gestão, é preciso pensar a comunicação multidimensional e fazer chegar a informação correta para o cidadão e impedir que a credibilidade nas instituições seja minada ainda mais. Então, precisa de uma estratégia realmente coordenada, porque quando a gente estuda desinformação, a gente tem muitas evidências de que há uma coordenação, de que há um financiamento, de que há uma orquestração, que tem uma liderança. A gente tem tudo isso claro, mapeado, documentado. Mas quando a gente fala de política pública, ou a gente fala desses casos, né, emergência climática, ou emergência em saúde, casos que são, né, importantes, precisam de política pública, a gente não vê na comunicação coordenação, financiamento, liderança, tudo isso que são, né, dia a dia da desinformação, a gente não vê na comunicação pública. Então, enfim, talvez estudar um pouco mais como funciona a desinformação pode dar ideias de como fazer uma comunicação de política pública adequada, né? Porque, de fato, não estão fazendo o dever de casa. Além de realmente tomada de decisão, ou seja, ordens executivas, aprovação de normas, aprovação de resoluções, portarias, isso no executivo, mas no Congresso a aprovação realmente de uma regulamentação, e no judiciário a criação de uma jurisprudência de fato que coloque um entendimento da desinformação que tem fere os direitos difusos, né, os direitos coletivos, como algo grave que tem que ser punido. Nessas três esferas, a gente precisa também da ação dessas autoridades. Olha, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, que é o seguinte: no campo da comunicação, isso falando globalmente, a gente pensou dois modelos só. A gente pensou a comunicação, os meios de comunicação comerciais, que é o modelo brasileiro, por exemplo. E estou falando de meios de comunicação tradicionais, mas essas plataformas hoje são meios de comunicação também, né? Meios de comunicação comerciais e os públicos. Então, eu, às vezes, vou em discussões, debates acadêmicos, que alguns acadêmicos voltam com essa ideia. Será que a gente não teria que pensar plataformas públicas, né, assim, públicas no sentido de serem financiadas pelo Estado, de serem gratuitas, de não ter publicidade? E aí sim a gente poderia regular, né, ter as regras e o interesse público acima de tudo, já que o grande problema das outras é que têm interesses comerciais, elas precisam se viabilizar economicamente, e aí a gente entra nesse imbróglio que a gente estava conversando aqui. Mas eu acho que tem uma terceira via que a gente ainda não testou, que as empresas de comunicação, as iniciativas de comunicação sem fins lucrativos. Elas não são nem comerciais e nem públicas, mas elas podem ser privadas sem fins lucrativos, que podem realmente ter o interesse público como a prioridade central e não lucro. E seriam financiadas por quem? Essa é a grande pergunta, né? Aí a gente poderia pensar vários modelos de financiamento.
que pode ser desde a filantropia até políticas públicas, complementando até o próprio usuário, complementando também, pagando. A BBC, por exemplo, é paga, e isso não significa que ela não seja pública, mas assim, será que a gente não pode pensar algo parecido com o terceiro setor, que não é nem público, nem comercial, mas é privado para o interesse público? Talvez a gente tenha que pensar coisas assim novas, para a gente poder manter um ecossistema de mídia cuja princípio fundamental, valor fundamental é o interesse público. Não pode nem o interesse político, nem o interesse comercial se sobrepor ao interesse público. Então, o grande medo que a gente tem no Brasil de falar quando começam a falar de plataforma pública, começa a gelar, porque assim, gente, vocês estão loucos. Vocês imaginam um governo de extrema-direita que vai fazer uma plataforma pública com os dados muito detalhados sobre a nossa intimidade, se apropriando de tudo? Quer dizer, a gente não tem como colocar isso na mão de políticos. Isso é uma loucura. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que o modelo comercial tem limitações muito graves, muito problemáticas. A gente começa a bater na trave e, no fundo, como se o dinheiro pudesse justificar tudo, e não pode. Então, acho que a gente vai ter que pensar esse terceiro caminho, aí é um desafio de criatividade, de pensamento acadêmico, de pensamento dessa nova geração, de discussão da própria sociedade, com o terceiro setor e com os atores envolvidos. Será que a gente não pode criar meios de comunicação que incluem plataformas, mídia, produção de conteúdo, produção de tecnologia, etc., de interesse público, mas que tenham financiamentos de diferentes formas? Talvez a gente possa, por exemplo, regular alguma coisa nesse sentido. Então, só uma provocação, sim, não é uma resposta cravada, mas eu acho que é algo que a gente deveria pensar. Botar esses donos de plataforma que ganham esses rios de dinheiro poderiam ter um fundo, por exemplo, que financiasse essas plataformas de interesse público. E essas plataformas de interesse público, atuando no mercado como concorrentes, poderiam, de fato, causar uma pressão, por exemplo, forçando que seus concorrentes, né, tenham mais ética, mais dignidade, sejam mais saudáveis, porque elas vão impor um outro parâmetro. Hoje, o parâmetro de todas é um parâmetro péssimo, é um parâmetro onde tudo pode, né? Onde tem muito lixo, tem muito conteúdo tóxico, muita desinformação, muita violência. Então, qual é o estímulo que a gente dá para isso mudar? A gente não consegue regular, não consegue multar, não consegue fazer cumprir a lei, não consegue, e a própria concorrência é um pior que o outro, né? Então, enfim, talvez a gente tenha que usar alguns mecanismos assim, ao mesmo tempo, né, que possam pensar outros modelos. Nos anos 60, 70, a gente vivia num mundo assim, pós-estruturalista, onde a gente se falava muito da diferença, né, do valor da diferença, de cada um poder viver na sua singularidade, né? E isso é muito bonito, quanto questão existencial. Mas, em termos de comunicação, isso é muito problemático quando a gente se depara com o cenário que a gente está, que é a criação de realidades paralelas. E aí, por que isso é problemático? Porque a gente, enquanto democracia, né, uma sociedade democrática, vai ter momentos que a gente vai precisar agir coletivamente. E para a gente conseguir agir coletivamente, a gente vai precisar gerar consensos. E para a gente gerar consensos, a gente vai ter que compartilhar realidades, a gente vai ter que ter realidade compartilhada. Então, essa multiplicação indiscriminada de pseudo-veículos, de pseudo-fontes, de pseudo-produção de conteúdo, ela parece muito interessante até a segunda página, mas ela pode até ser interessante desde que a gente consiga garantir, em determinados momentos, a gente consegue compartilhar realidades e agir coletivamente. Sem isso, a gente vai conseguir avançar. A democracia realmente vai morrer. Então, acho que é o ponto que a gente acabou não falando, de como é que a democracia morre a partir da desinformação. Não, a democracia morre no sentido, né, mais amplo daquele livro, mas como a desinformação pode acabar com a democracia. Ela acaba com a democracia porque ela acaba com a possibilidade de consenso. E ela acaba com a possibilidade de agir coletivamente. Esse é o grande problema. Fora todas as manipulações que ela ocasiona, né, os impactos dessas manipulações em prol de interesses escusos que a gente não consegue escapar porque há uma assimetria de poder. Mas
Além disso, no modo imediato, é a incapacidade de agir coletivamente. Acho que isso ficou claro nos exemplos que você falou, da pandemia, do Rio Grande do Sul, do PIX, que a mídia inteira estava defendendo, né, que era para justamente ir atrás de estelionatários, e vão ter muitos casos. Mesmo sem saber, sem ter bola de cristal, a gente sabe que a gente ainda vai lembrar dessa conversa que vai acontecer N vezes, e vai ser cada vez pior se a gente não tomar uma atitude.